paz do Senhor. Hoje nós vamos refletir um pouquinho em Lucas, no capítulo 4, e também em Lucas, no capítulo 7. E uma coisa que eu quero deixar como se fosse um tema é que haviam muitos leprosos, mas apenas um foi curado. Então, em Lucas, no capítulo 4, fala assim: havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã o sírio. Em Lucas 7 nos conta a história da mulher pecadora que, quando ela viu Jesus, ela correu ao encontro dele, que fala assim: e eis uma mulher na cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia de perfume. Então, nós temos essas duas histórias essas duas situações que Jesus passa, né? Depois que ele inicia o seu ministério, ele passa por diversas situações. Então, nós temos essa quando ele estava na sinagoga, quando ele tinha voltado para Nazaré, que é onde ele nasceu, né? Onde ele foi criado. Mas ele chegando na sinagoga, tinham essas pessoas lá. E as sinagogas eram como as igrejas de hoje, né? E as pessoas, quando Jesus falava, elas se maravilhavam, porque Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque ele ia anunciar as boas novas de salvação para os pobres, ele ia libertar os cativos, ele ia fazer que a vista dos cegos voltasse. Então as pessoas ficavam maravilhadas, mas elas rejeitaram a Jesus quando ele falou que haviam muitos cegos no tempo de Eliseu, mas apenas um foi curado, que foi Naamã. E elas entenderam o que Jesus estava falando, porque Jesus disse que os profetas não são recebidos pelos que são seus, né? Então eles entenderam que os profetas, eles julgam as pessoas para que elas se arrependam dos seus pecados que elas fizeram e voltem-se para Deus, se arrependam, se lamentem diante de Deus. Só que essas pessoas que estavam na sinagoga, elas eram religiosos, porque quando Jesus falou essas coisas, eles não queriam aceitar o julgamento de Jesus, eles não queriam saber que eles estavam errados, porque Jesus, nós vemos as pessoas por fora, né? Mas Jesus vê o íntimo do nosso coração, e Jesus sabia que aquelas pessoas estavam como que os leprosos naquela época. Então ele disse que haviam muitos leprosos, mas apenas um foi curado. Agora a gente vai ver a história da mulher que é pecadora, que a Bíblia deixa claramente, explica e diz claramente que ela era pecadora. Quando essa mulher soube que Jesus estava na casa de um dos fariseus, ela saiu correndo ao encontro de Jesus, porque ela entendeu que Jesus era a única pessoa que podia transformar a vida dela. Se cumprindo então a parte que ele diz que haviam muitos leprosos, mas apenas um foi curado. E essa mulher, como a Bíblia mesmo fala, que ela era pecadora, e com certeza ela era conhecida na cidade inteira por ela ser pecadora. E sabendo que Jesus era um profeta naquela época, ela sabia muito bem que Jesus poderia julgar ela, sabia muito bem que as pessoas mesmo poderiam julgar ela pela atitude que ela teve. Até Simão julgou ela e falou assim: mas Senhor, ela é pecadora, o Senhor não sabe? Mas a reação de Jesus foi outra, sabe? A reação de Jesus ao ver essa mulher foi que ele sabia que ela tinha realmente entendido quem ele era. Então nós temos as pessoas que eram religiosas daquela época na sinagoga, e nós temos essa mulher pecadora. Existem dois tipos de pessoas: as pessoas que são religiosas, que quando são julgadas por Jesus para receberem a correção, elas se enfurecem e expulsam Jesus, porque elas não querem ser corrigidas. Mas existe também a mulher pecadora, que também era a leprosa da época.
Mas ela entendeu que, mesmo que se Jesus julgasse ela queria ele, porque ele era exatamente a pessoa que ela precisava naquele momento. Ele era a pessoa que podia transformar a vida dela. Então as pessoas rejeitavam Jesus por ele ser quem ele era, mas por outro lado a mulher aceitou Jesus por ele ser exatamente quem ele era. Então existe uma diferença entre a correção do homem e a correção de Deus. E aquela mulher, ela entendeu que a correção de Deus era o que ela precisava naquele momento. Mas eu sei que também existem muitas pessoas que estão na igreja, mas que não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, que elas entenderam errado o Evangelho. Porque quando você está na igreja, eu sei que a gente tem que ter uma ética cristã a seguir. Só que uma coisa que eu entendi foi que Jesus nunca pediu que a gente fosse forte, Jesus nunca pediu que a gente fosse de aparência boa. Ele só queria que a gente se arrependesse dos nossos pecados. Então, uma coisa que essa mulher ensina pra gente é que ela entendeu verdadeiramente quem era Jesus, ela teve um encontro com Jesus. Independente de quem ela era, ela só queria ele, porque ele podia transformar a vida dela. Mas existe uma diferença entre a correção dos homens e a correção de Deus. E as pessoas na sinagoga não entenderam o Evangelho. Elas realmente eram aquelas pessoas que eram religiosas naquela época. E eles achavam que a aparência era mais importante do que a rendição a Deus, sabe? Porque quando Jesus falou que haviam muitos leprosos, mas apenas um foi curado, eles entenderam que eles eram os leprosos. Mas apenas um foi curado porque apenas um se rendeu aos pés dele. Então, por fora, para eles estava tudo bem, sabe? Eles estavam lá na igreja, eles estavam indo, estavam ouvindo a palavra de Deus. Mas Jesus viu o íntimo do coração deles e sabia que eles estavam como os leprosos naquela época. E a mulher também era uma daqueles leprosos que ele falava, só que a diferença da reação dessa mulher foi muito grande, porque quando ela soube que Jesus estava na cidade, que ele estava comendo na casa de um dos fariseus, ela saiu correndo, sabe, quebrando todos os paradigmas que existiam naquele tempo. Independente se as pessoas iam julgar ela, independente se as pessoas iam ter todo tipo de reação que poderia ter naquele momento, ela soube que aos pés de Jesus ela encontraria descanso. Ela sabia que aos pés de Jesus ela encontraria a paz que ela precisava naquele momento. Então eu deixo essa reflexão de que como a gente está sendo, sabe? Se a gente está sendo como os religiosos, quando escutam uma correção de Jesus, a gente, não quero mais saber, isso não é para mim, eu desisto. A gente expulsa Jesus, ou a gente reage como aquela mulher reagiu, sabe? Aquela mulher pecadora. Ao invés de fazer como os outros, não, ela reagiu diferente. Ela reagiu com arrependimento, porque ela sabia que ela estava errada, mas ela precisava apenas de Jesus naquele momento. Porque, como eu já falei, Jesus nunca pediu que a gente fosse certinho, Jesus nunca pediu que a gente fosse de uma aparência boa por fora. Mas ele queria que no nosso coração a gente se arrependesse verdadeiramente. Foi aquilo que aquela mulher entendeu e que ela fez. Ela se arrependeu porque ela sabia que aos pés de Jesus ela encontraria aquilo que ela precisava naquele momento. E fico com essa reflexão, que você não foi escolhido para ser perfeito, mas foi escolhido para ser aperfeiçoado por Deus. Deus abençoe vocês.